Eu achei por bem apresentar uma estratégia que pode ser útil considerando a situação jurídica do Aliança. Vocês já sabem, não é, que o PSL tem este fundo eleitoral de 400 milhões de reais. 400 milhões de reais mesmo? 400 milhões é uma quantia vultuosa. Isso é absurda. O PSL certamente é uma casa muito atrativa ao Centrão. Não é porque dinheiro é muito atrativo ao Centrão. Agora, considera que parcela relevante, provavelmente hegemônica, dessa verba deriva da popularidade do Bolsonaro no desempenho das eleições de 2018, certo? O divórcio com o PSL produz um cenário de divisão de bens, nessa analogia, interessante. Porque com o Bolsonaro ficou a popularidade. A sigla é inútil. Em publicidade, ela é inútil. Não tem nenhuma força, é uma marca totalmente desprovida de identidade. É imprestável. É imprestável. Ela politicamente é muito útil, contudo. Porque com ela ficaram esses 400 milhões. Vamos trabalhar com esse valor. Alguém acha, então, que algum dos deputados do PSL que rompeu com o Bolsonaro consegue sair na rua, né, e ter, não digo nem uma carreata, mas uma presença módica comparável com o que as manifestações espontâneas que você observa em Belém, nas cidades visitadas pelo Bolsonaro, pela presidência? Esquece, cara. Esquece. Ele de longe carregou a popularidade inteira. E o PSL é uma carcaça, assim. É uma carcaça com 400 milhões. Onde o Aliança entra nisso, né? O Aliança deve ser descartado, eu já disse bilhões de vezes aqui também, né? Quase tanto quanto eu já utilizo na argumentação algum exemplo que envolva judeus. O Aliança ele não deve ser descartado, óbvio. Ele deve ser utilizado, desde sempre eu digo isso, como um processo de vinculação ideológico às pautas que foram presentes na reunião ministerial. Arma, família, Deus, liberdade de expressão, etc. Livre mercado. As altas cortes não têm nenhum interesse em liberar o Aliança. Então esquece, você não vai conseguir romper com a trincheira atual o conflito com esses grupos que bloqueiam o acesso à Aliança. Tudo bem. Partamos então do cenário em que as altas cortes foram eficazes em bloquear a Aliança. Basta ignorá-las. Monta-se o Aliança informalmente como um movimento político. Um movimento político que transcenda as restrições partidárias. Ah, mas ele não consegue ter o condão de poder partidário. Tudo bem, isso é para outra ocasião, você não pode vencer todas, né? E pode ser aproveitada essa disparidade de força com as altas cortes para esse específico assunto, para esse específico quesito. Isso pode ser aproveitado e o partido pode ser feito com total informalidade, livre. Inclusive pode se arrogar benefícios publicitários sobre não ser partido. Olha, não somos um partido. Faz-se isso. Diversos movimentos da direita, que hoje inclusive já se tenham distanciado do Bolsonaro por conveniência, ou sabe-se lá qual a argumentação que utilizem, mas para o caso é irrelevante, diversos movimentos fazem publicidade justamente de não serem partidos. Pode-se usar isso também na imagem, é um recurso. Mais importante, é desnecessário para a capacidade de transferência e consolidação, para a firmeza ideológica, é desnecessário a formalização da aliança. É desnecessário. A aliança só precisa ser um corolário de princípios subscrito por todos aqueles que vão se dizer bolsonaristas, né, que vão receber a adesão à popularidade do presidente. É só uma lista que deve ser checada adequadamente para confirmar o quão firme o sujeito é
na adesão àqueles princípios, não é? Então, quem ficaria de fora da aliança? Os desarmamentistas, ficaria de fora da aliança, os abortistas, ficaria de fora da aliança. Enfim, os grupos que são antagônicos à pauta da reunião ministerial. Não é nada tão complexo. É muito mais simples do que talvez se queira imaginar. Mas eu tenho a impressão também que a aliança não anda, não é porque não tenha dinheiro envolvido, é justamente porque não tem dinheiro envolvido. Porque eu tenho um certo ceticismo à ideia. Me parece, eu vejo como cético a ideia de que esse partido ele seja obstruído, essa execução, né, seja obstruída por falta de conflito em torno de recurso. A impressão que eu tenho é justamente a falta de conflito em torno de recurso. Às vezes me parece ser falta de objetividade. Parece que esse pessoal ele só funciona, e faz sentido também, né? Esse pessoal só funciona quando tem o pote de ouro na frente. Se não tiver o pote de ouro na frente, o cara não tem nem direção para onde ir. Ele perde um pouco da noção de sentido. Então, o PSL pode ser uma fantástica oportunidade para isso. Transforma uma aliança num sistema informal de vinculação ideológica e invade o PSL inteiro de novo. Pronto. Do mesmo jeito que o PSL foi nababescamente enriquecido, tenta controlar o PSL criando uma invasão interna da aliança, um movimento consolidado, só que tem que consolidar a porcaria do movimento. E usa, sei lá, o pote de ouro do fundo eleitoral do PSL, que legitimamente, inclusive, é derivado da popularidade do Bolsonaro, quer se questione, o que obviamente é uma excrescência esse pote de ouro existir, mas também é fato que sem influência nenhuma dos bolsonaristas, são aqueles que traíram os bolsonaristas que vão controlar o pote de ouro. O pote de ouro, o poder não tem vácuo, não é? Ele vai ser ocupado de uma maneira ou de outra. A realização disso não impede em nada que o PSL então seja apropriado como partido, né? Como formalização para o Aliança. Apoderar-se desses recursos é uma opção estratégica totalmente viável. O Sun Tzu tem essa frase, né? O adversário que é desprovido de saída luta pela própria vida, então ele é muito mais virulento, muito mais incisivo no combate, porque ele está lutando pela própria vida. É péssimo você não entregar uma porta de saída para o adversário, você obrigar o adversário a lutar com a parede nas costas dele, porque ele luta com tudo que ele tem, né? Já que ele luta por tudo que ele tem. Então, se as altas cortes cercaram completamente o Aliança, parte desse cenário, o Aliança foi completamente cercado pelas altas cortes, foi neutralizado completamente pelas altas cortes, dane-se. Dane-se. Você transforma isso em uma vantagem, faz com que o fato de impossibilitarem qualquer formalização da aliança justifique combate incisivo em outras frontes, né, em outras frentes, em outro fronte. Então, impedido de existir, a aliança vira um acordo de movimento extrapartidário, né, inclusive ultrapartidário, para operar diversas formas eficazes de politicamente conflitar ante o adversário. Dado que vai ser um movimento, se o Aliança penetra qualquer um desses espaços, ele é um movimento politicamente popular e ele é combativamente motivado, sim. Ele é combativamente motivado, sim. É útil. O que importa é você produzir um sistema de vinculação ideológico eficaz, de tal maneira que você não tenha na próxima eleição, mais uma vez, um imbecil
do lado do Bolsonaro, e o Bolsonaro, de idiota, 3 semanas depois, sendo esfaqueado, traído, esfaqueado, me refiro aqui literalmente esfaqueado, né, mas traído, apunhalado, dessa vez pelas costas, por indivíduos que posaram na foto com o cara e usaram a imagem dele conforme sua conveniência para depois saquear o cofre público. Né, posarem de defensores da probidade administrativa, etc. Esse tipo de ingenuidade é intolerável, é inviável mais. Isso apenas realça uma tolice que beira a cumplicidade. Eu também já fiz aqui outros vídeos em que eu argumento. Existe um limite para quantas vezes você pode ser apunhalado pelas costas. Existe um limite de tolerância para o número de vezes que o Bolsonaro pode ser traído até se consagrar, se consolidar a ideia de que ele é um idiota. Não dá para o cara o tempo inteiro ser corneado, ser traído, sem parecer um imbecil.